Deus soberano, Deus fiel, eis aí a tua serva, Senhor Deus, que o Senhor capacitou essa noite para transmitir algo aos nossos corações. Deus, a tua palavra diz que a tua palavra nunca volta vazia aos nossos corações, e nós acreditamos, ó Pai, fielmente na tua palavra, Pai. Pai, usa, Senhor Deus, como vaso menor, Pai, neste lugar, a tua serva. Pai, nós sabemos que o Senhor tem algo a falar essa noite, que o Senhor possa usar, Senhor Deus, como canal de bênção aos nossos corações, que os nossos ouvidos, ó Pai, essa noite, possam estar atentos a ouvir, Pai, a voz do teu Espírito Santo. Deus, seja com a tua serva, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui pela segunda vez para poder, junto com a igreja, cultuar o Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Edilene, que me fez convite, pela pastora Edna, pelo seu esposo, pastor dessa igreja, por nos confiar e nos permitir subir mais uma vez no altar do Senhor. Quero justificar a ausência do meu esposo. Ele também é um músico da casa do Pai. E às vezes não dá certo a gente ir para o mesmo lugar. Mas não é caso nós não poder servir ao Senhor. E fizemos um combinado. Você vai servir na igreja, que eu também vou servir na igreja, e está tudo certo, e Deus será glorificado. Eu queria nessa noite, meus amados irmãos, agradecer a Deus a oportunidade que Ele tem me dado. Desde janeiro desse ano, que o Senhor tem me levantado para pregar a palavra. Há dias que eu prego a palavra 3 vezes por dia, e a minha garganta fica muito cansada, e essa semana foi uma semana muito intensa. Essa semana, todo dia eu estou pregando, 3 vezes ao dia. Amanhã eu vou pregar na terça, eu vou pregar na quarta. E eu entendo que isso é um tempo de Deus. Precisamos aproveitar as oportunidades que nos é dada pelo Senhor. Às vezes a gente ora, a gente pede, a gente vota, e quando Deus nos dá a oportunidade, a gente não quer ir fazer a obra do Senhor. E fazer a obra não é só pregar. Até ficar ali, amado, naquela porta intercedendo, é uma grande obra que o Senhor confia a nós. Porque a intercessão, ela é algo muito poderoso. Poder servir um copo de água na casa do Pai é uma obra que Deus confia a você. Porque mesmo eu não consigo carregar uma bandeja com 2 copos de água que eu derramo no chão. Então, quem consegue fazer algo desse tipo é para a glória do Pai. Que nessa noite o Senhor venha nos usar, venha lhe usar aí intercedendo, e que o céu nessa noite venha se abrir sobre essa igreja. Eu queria nessa noite convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Glória a Deus. No capítulo de número 2, vamos ler aqui sobre essa igreja chamada Éfeso. O que é que o Senhor quer se revelar para nós aqui nessa noite, nesse culto de missões tão abençoado. Sabemos que missão nasceu no coração de Deus. Fazemos missão orando, fazemos missão contribuindo, mas fazemos missão também indo, e fazemos missão não atrapalhando aqueles que querem fazer a obra do Senhor. Porque às vezes a gente não faz nenhuma dessas 3 coisas, mas atrapalha quem quer ir fazer a obra do Senhor, Então, quem pode, fica de pé para a gente poder ler essa palavra tão maravilhosa que o Senhor preparou para os nossos corações. Quero falar para a amada igreja que eu sou apenas um barro molhado na mão do Senhor. Eu sou um vaso que Ele escolheu, em que a excelência é dEle. Não espere muito da irmã Regina, espere tudo do Pai, porque Ele tem muita coisa para fazer por você nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu os achartes mentirosos, e sofrestes, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te por de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém,
visto que aborrecem as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Pode sentar, meus amados irmãos. Nesse momento eu peço que você não se distraia, não por minha conta, mas para que você possa ouvir a voz do Senhor. Às vezes estamos aqui na casa do Senhor, mas pensando lá o que ficou em casa, num problema que temos para resolver amanhã. E é impossível Deus operar quando a nossa mente está voltada para as coisas naturais. E não nos ligamos nas coisas espirituais, né? E nessa noite eu quero falar que o Senhor está aqui. Eu estava orando ao Senhor quando a nossa amada irmã me fez o convite. E eu até quis trazer uma palavra que eu achei que a irmã estava aqui, né, se expressando, que às vezes nós queremos falar daquilo que a gente acha que deve falar. Mas como é bom sermos dependentes do Espírito Santo. E falar aquilo que Ele quer que a sua igreja venha ouvir. E aquilo que ela está precisando e necessitando de ouvir. E eu li ainda lá sobre o caminho de Emaús, né, também aqui em Lucas. Eu comecei a ler também em Atos Apóstolos, mas o Senhor falou assim: filha, não faça a sua vontade, mas faça a minha vontade. E Ele me levou a essa carta sobre a igreja de Éfeso. Essa igreja era uma igreja tão abençoada, era uma igreja em que passou pelos púlpitos daquela igreja o nosso amado irmão, o maior teólogo da época, depois de Jesus, o apóstolo Paulo, né? Que fundou aquela igreja. Quem não gostaria, meus amados irmãos, de congregar em uma igreja em que o apóstolo Paulo era o pastor? Como eu teria a alegria, o privilégio de congregar em uma igreja em que o altar era ali pastoreado pelo amado apóstolo Paulo. Um homem culto, um homem simples, um homem inteligente, mas um homem cheio da presença do Pai. Um homem que dizia que ele era o menor, que ele se achava o menor dos seus irmãos. O apóstolo Paulo fundou aquela igreja e ele a pastoreava. Uma igreja onde Tito passou pelo altar daquela igreja. O jovem Tito, né, foi escolhido por Paulo para pastorear também aquela igreja. E sobre aquela igreja também passou o amado discípulo do amor chamado João, o mesmo que escreveu as cartas do Apocalipse. Como que eu não me sentiria? Como que você não se sentiria sendo pastoreado por esses homens cheios da presença, cheio da palavra, cheio da dependência do Senhor? Essa era a igreja de Éfeso. E aí o Senhor vai se apresentar a essa igreja através do apóstolo João. Ele vai lhe fazer muitos elogios. Ele vai lhe dizer que ela tinha obra. Ele vai dizer que ela trabalhava incansavelmente pelo evangelho. Ele vai dizer que ela reprovava os maus apóstolos que diziam ser e não eram. Era uma igreja viva. Era uma igreja que fazia a diferença. Era uma igreja naquela época ali de Atenas que levava a palavra e não se preocupando com as retaliações espirituais. Era uma igreja que ia e que ganhou a maioria dos habitantes daquela cidade para o Senhor. Era uma igreja forte, era uma igreja que não tinha uma empatia à preguiça, era uma igreja que se levantava para fazer a obra, independente do que iria enfrentar. Era uma igreja cheia da palavra de Deus. Era uma igreja missionária, que ia nas casas, que pregava, que visitava. Era uma igreja que não se preocupava com a placa da igreja, não se preocupava se os irmãos tinham, se não tinham. Era uma igreja que levava a palavra do Senhor. Era uma igreja que vigiava. E aí eu comecei a imaginar: será que hoje nós, eu falo nós, não é a igreja local aqui a placa, mas nós a igreja reunida? Será que nós temos essa capacidade ainda hoje, no século 21, 2024, de nos levantar e de fazer essa obra tão maravilhosa, que é levar a palavra do Senhor aos cativos, levar a palavra ao necessitado, levar a palavra nas vielas, levar a palavra nos presídios, levar a palavra nos hospitais, fazer a obra do Senhor incansavelmente?
estamos muito cansados. Chegamos no culto, temos uma grande dificuldade de estar sentado e se levantar. Parece que sobre nós há um peso sobrenatural, que não conseguimos passar 20 ou 25 minutos em pé, que cansamos rápido, sentamos na cadeira, logo o sono vai chegando, e às vezes alguns nem entendem o que é que o Senhor falou através da sua mensagem, porque estamos cansados quando deita, cansados quando levanta, cansado quando trabalha, cansado quando anda. Sabe por quê, amados irmãos? Porque a nossa prioridade tem sido errada. A nossa prioridade é nós buscar a presença daquele que tem poder para nos colocar de pé. É nós buscar a presença daquele que pode tudo em todos. É Ele que é a razão de eu e você estarmos aqui nessa noite. Nós não podemos ter uma vida e essa vida não ser pautada com os princípios da palavra de Deus. E a igreja de Éfeso era uma igreja que fazia a diferença por onde ela passava. Era uma igreja que jejuava. Era uma igreja que fazia vigílias. Era uma igreja, amados irmãos, que quem olhasse para ela se espantava. Que igreja maravilhosa. E aí o Senhor vai se apresentar e Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. O Senhor fez um elogio maravilhoso a essa igreja. Quem sabe você está aqui nessa noite e você tem se questionado: meu Deus, quanto tempo que eu trabalho, quanto tempo que eu sirvo e ninguém valoriza o meu trabalho. Mas eu quero lhe falar algo muito profundo e importante para alegar o seu coração. Quem te conhece e tem o poder de recompensar, conhece as tuas obras, conhece o teu deitar, conhece o teu levantar, conhece o teu falar, conhece o teu pensamento, a intenção do teu pensamento. Sabe que você tem pouca força, sabe que você não pode, sabe que você não tem a capacidade, mas Ele sabe todo o teu trabalho. E aqui o Senhor olhou para aquela igreja, Ele vai falar isso: eu sei as tuas obras, eu sei o que você tem feito. Meus amados irmãos, não se engane, o Senhor, Ele vê, Ele sonda e Ele opera por amor da sua palavra. Não é do caráter de Deus esquecer quem trabalha para Ele. Embora que tardio para poder fazer alguma coisa, mas Ele recompensa quem trabalha para Ele na sua casa. Ele recompensa, Ele abençoa, Ele levanta, porque Ele não é como eu e como você, que se esquece quando alguém nos presta algum serviço. O Senhor conhece as nossas obras. E Ele vai dizer algo muito interessante que me chamou a atenção. Ele vai dizer que Ele passeia no meio dos 7 castiçais. Eu achei isso muito maravilhoso. Então quer dizer que eu não estou aqui só, que Jesus está aqui fazendo o quê? O que é que Ele está fazendo aqui? Sondando a minha e sondando a sua vida. Pode ser que alguém que esteja do teu lado, pode ser que eu não consiga sentir ou entender a profundidade do teu problema e da tua dor, mas Ele passeia no meio do castiçal, que representa a igreja, a lâmpada, e Ele contempla o meu deitar e o teu levantar. E Ele vai fazer elogios maravilhosos a essa igreja. Ele vai dizer: olhe, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência. Ele sabe que você tem paciência para quê? Para trabalhar e para esperar o tempo de receber o trabalho das suas mãos. Quantos aqui têm se questionado: Senhor, já trabalhei tanto, Senhor, já esperei tanto, Senhor, mas onde é que o Senhor está que não recompensa o meu trabalho? Isso é paciência. Você precisa continuar esperando, porque a recompensa vem. Se você trabalhou, se você se esforçou, se você fez, aquele que passeia no meio dos 7 castiçais, Ele vai chegar e Ele vai fazer por você o que eu não posso fazer. E Ele vai continuar dizendo:
Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentiroso. Essa igreja não era uma igreja de fachada, era uma igreja tão cheia do poder de Deus, que ela repreendia mesmo aqueles que achavam que eram, ou queriam impressionar que eram, mas eram mentirosos. Era uma igreja viva. Será que nós temos essa unção do Senhor para poder confrontar aqueles que se acham, mas não são, aqueles que são apenas uma capa, aqueles que estão brincando com a palavra do Senhor, aqueles que estão enganando muitos por aí? Será que nós temos essa autoridade, irmãos, de poder repreender e falar? Porque às vezes nós não temos essa autoridade, e em vez de nós glorificar a Deus, nós somos envergonhados, porque nos falta a unção do Senhor. A unção, ela é responsável para que o pecador venha se entregar para o Senhor. Ninguém sai para evangelizar em uma tarde, em uma noite, em uma manhã, para ganhar o pecador, sem a presença do Espírito Santo. Não pense que você voltará como eles, porque você não voltará. Você voltará envergonhado, voltará triste e voltará culpando o Senhor, porque Ele não fez nada através da sua vida. Nós precisamos nos preparar para poder fazer a obra do Senhor. Ninguém pode fazer a obra sem ter preparação, como tudo em nossa vida. Para que os amados irmãos hoje tocassem o louvor que foi entoado, precisaram aprender as notas, precisaram aprender o louvor. Para quê? Para que o Senhor viesse receber com perfeição, para que a igreja viesse receber. Mas hoje nós queremos trabalhar para o Senhor de qualquer jeito, e nós queremos que o milagre aconteça. Não funciona desse jeito. Nós precisamos entender que aquele que nos sonda, ele fica esperando o nosso melhor. Enquanto que nós vamos para tantos lugares, fazemos tantas coisas, e o que nos resta é um pouquinho de tempo para o Senhor Jesus, e queremos que Ele faça muito por nós. Queremos ter o casamento abençoado, um ministério frutífero, queremos uma igreja, sabe, assim, cheia da presença. Mas a culpa não é do pastor, a culpa não é da pastora, a culpa não é da líder de missões, a culpa é exatamente minha e sua, que não se posiciona para se encher da presença do Espírito Santo de Deus. Se eu perguntasse hoje aqui, olhe, para poder falar, o que ele vai dizer aqui, ó? Puseste a prova os que dizem ser apóstolos, não são, e tu achastes mentiroso. Sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Como que eu vou trabalhar para o Senhor sem examinar essa palavra, sem ler a Escritura Sagrada, sem mergulhar nesse livro santo? Não me responda. Mas quanto aqui hoje amanheceu com o coração ardendo para ler essa palavra? Quantos aqui amanheceram o dia hoje, o primeiro dia da semana, imaginando, meu Deus, quando eu acordar, eu quero ler a tua palavra? Mas, meus amados irmãos, nós não estamos mais preocupados em examinar a palavra. Nós estamos preocupados em resolver os nossos problemas. E depois, se sobrar tempo, é que nós vamos, quem sabe, ler essa palavra. Hoje trocamos a palavra do Senhor pelo celular, nada contra. Para quê? Para arrumar uma desculpa que não dá para nós ler a palavra do Senhor. Mas a palavra, ela é a lâmpada para o nosso caminho. A palavra, ela é a razão de estarmos de pé. Não é uma conversa que alguém vai contar, é a palavra. A maior profecia de todos os tempos é a palavra. E se eu não leio a palavra, se eu não examino a palavra, se eu não retenho ela no meu coração, não tem como o Senhor operar na minha e na sua vida. Eu observo muito, amados irmãos, não para falar, mas para aplicar na minha vida. Não para pregar, não, eu observo para aplicar na minha vida. Quando nós vamos pregar a palavra, que se lê um texto, não somos mais como os crentes de Bereia, que ficarmos examinando, será que a irmã está falando é da Bíblia? Será que a irmã está pregando, está aqui na palavra? Nós fechamos a Bíblia. Sabe por quê? Porque não temos interesse
em saber o que Cristo quer falar conosco. Estamos muito preocupados com a nossa vontade e deixar de fazer a vontade dele. Meus amados irmãos, não podemos ser meros ouvintes da palavra. Temos que ser praticantes da mesma. Temos que encher a nossa mente da palavra e o nosso coração da palavra. E ele vai continuar dizendo sobre essa igreja: tenho, porém, contra ti. Ele tem algo contra ela: que deixaste a tua primeira caridade ou o teu primeiro amor. É o amor que faz a diferença na vida de um salvo. É o amor. Sem o amor é impossível visitar alguém. Sem amor é impossível pregar essa palavra, porque você não vai receber. Se eu chegar aqui sem amor, eu vou falar tudo menos de Jesus, porque Ele é o verbo encarnado. É Ele a razão de nós continuarmos de pé. Ele é a razão de nós não perecer em meio às batalhas e em meio às lutas. E eu comecei a imaginar: meu Deus, mas como pode, Senhor? Uma igreja tão viva, apostólica, romana, uma igreja que pregava, ganhava multidões de pessoas, uma igreja que rejeitava os maus apóstolos, uma igreja que lia a palavra, uma igreja que sabia cada versículo, uma igreja que conhecia tudo, uma igreja que dava a cesta básica, uma igreja que orava, uma igreja que chorava. Como essa igreja tu tem algo contra ela? Às vezes nós achamos que não tem nada contra nós, mas sempre existe algo que o Senhor quer que venhamos a melhorar. Às vezes temos uma impressão, eu vou falar por mim, porque eu não posso falar pelo ministério dos amados irmãos que aqui estão. Às vezes pensamos, porque pregamos, somos alguma coisa, mas sem Ele é apenas a irmã Regina aqui com o microfone na mão. Sem Ele não tem como sair nada. Então é Ele a razão da igreja receber algo que sai da minha boca. Às vezes pensamos que somos alguma coisa porque temos um cargo na igreja. E ter um cargo na igreja, sem a unção dele, sem a dependência dele, é apenas um peso a mais que nós temos que carregar. Sem a unção dele é impossível quebrarmos as cadeias. Sem a unção dele é impossível ultrapassar barreiras. Às vezes eu me preocupo com alguns irmãos, não estou falando aqui, que eu conheço na caminhada, que eu sei que não estão bem com o Senhor, que eu sei que estão de qualquer jeito, e quando alguém os leva a louvar um louvor que diz: pise na cabeça de Satanás, eu fico intercedendo: meu Deus, tem misericórdia, porque o diabo tem força, é ardiloso, ele é maligno, ele é covarde. E se ele pega um crente tentando pisar ali na cabeça, onde só o Senhor pisou na cabeça dele, ele pode fazer um estrago na vida desse crente, se a misericórdia não entrar em cena pela vida desse amado irmão, dessa amada irmã. Nós precisamos entender que o Senhor está aqui, que o Senhor é que governa, que o Senhor é quem opera, que o Senhor estará a me contemplar e a te contemplar. Os dias estão passando rápido demais. Estamos dormindo o sono da negligência. Eu fico imaginando, irmãos, que nós falamos tanto de missões, mas é o que menos nós faz é missão. Falamos tanto na África, e por que não evangelizar o nosso bairro? Não, irmã, tem gente demais, não, amados. Quanto mais pregador da palavra, anunciador das boas novas, mais o inferno perece, mais o céu é povoado de glória. Ser missionário não é um cargo, é um dever da igreja se levantar para fazer missão. Deus chamou uma igreja viva para fazer missão, em que a criança pode fazer, em que o adulto pode fazer, em que o ancião pode fazer. Não é, irmã, uma pessoa específica. Eu só preciso quebrantar o meu coração, me encher da sua presença e ir fazer a sua obra.
Eu não sou muito velha, mas não sou muito nova, né? Os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Mas há 18 anos que eu conheço o Senhor, e naquela época, há 18 anos atrás, em um culto como esse, faltava cadeira. E não tinha ventilador, não tinha poltronas acolchoadas, não tinha uma banda maravilhosa, não tinha, irmão, um momento como esse. Era lugares, sabe, que para olhar para lá, ninguém queria ir. Mas a igreja era lotada. As pessoas batiam palma, as pessoas glorificavam, as pessoas choravam. Irmão, o que mais, os irmãos andavam. Era com isso aqui. Por quê, irmã? Porque o coração era quebrantado pela presença do Pai. Saiu incansável pelas ruas pregando a palavra. As crianças iam, os jovens iam, as senhoras iam, os obreiros iam, os pastores iam, e à noite a igreja estava lotada de irmãos para ouvir a palavra, para ouvir o que Cristo queria falar com a igreja. E quando fazia-se o apelo, o altar ficava, sabe, irmão, rodeado de pessoas, cheia de pecados, mas querendo transformação pela loucura da pregação do evangelho. A igreja de Éfeso era assim, uma igreja que pregava a palavra. Hoje estamos com medo de tudo. Agora o medo da fumaça que está por aí. Irmã, tenho que me proteger, porque se eu não me proteger, eu posso ficar doente. Mas eu quero lhe falar, antes de você se proteger de qualquer ataque natural, você precisa se proteger dos ataques espirituais, se enchendo da palavra de Deus, lendo a sua palavra e procurando obedecer a sua palavra. Existem dois tipos de crente. Qual é, irmão? O que ouve e o que escuta. Como assim? Não entendi. Não é a mesma coisa? Parece, mas não é. É a mesma coisa do trigo e do joio. Parece muito com o outro, mas há uma diferença enorme entre ambos. Quem escuta, só escuta, mas não guarda. E existe quem ouve e guarda no coração, e nasce a raiz, e cresce, e dá muitos frutos para o Pai. Quem aqui esse ano já ganhou uma alma para o Senhor? Quem esse ano aqui fez um jejum para ganhar alguém da sua casa? Quem sabe nem você está garantido, né? Ou eu estou garantida. Eu tenho colocado um propósito no meu coração, todo ano trazer para a casa do Pai pelo menos 10 vidas. E eu estou muito feliz porque até hoje, o domingo, já foram mais de 30 almas para o reino do Pai. Porque a glória não é minha, meus irmãos. A glória ela é de Jesus. Quando eu ganho uma alma, sabe quem é que ganha? É o reino. Quando Satanás ceifa uma vida, quem perde é o reino. Mas como foi louvado aqui pelo amado irmão, a igreja se divide. Há uma disputa terrível para quem prega mais, para quem ora mais, para quem ganha mais almas. Eu coloquei aqui as almas para poder dar um exemplo para os irmãos, não para que vocês saibam que eu ganhei essas almas. Quem é que faz mais? Quem é que quando tiver com o microfone as palmas são mais aplausivas? E o Senhor não está procurando isso. Ele está procurando uma igreja dependente dele. Eu fico assim imaginando como que Deus levanta os músicos, né? Não levita, porque levita é aquele que trabalha na igreja. Se você trabalha, você é um levita do Senhor. Irmã, mas meu trabalho é varrer a igreja. Você é um levita, porque quem trabalha na igreja é um levita do Senhor. Mas quero falar de quem Deus levantou para a adoração. Enquanto que alguns ficam, sabe, procurando que o instrumento do outro pare, para que o outro erre a nota, para que o outro não consiga sobressair naquilo que ele está fazendo. E a Bíblia diz que uma casa, que um reino, que uma igreja dividida
não subsistirá. Nós precisamos dar as mãos como Éfeso fazia. Não era uma igreja que procurava partidarismo. Era uma igreja viva que fazia tudo na unidade para o Senhor ser glorificado. Hoje chegamos na igreja e alguém pensa: hoje eu vou, sabe? Hoje é o meu dia. Enquanto aquela pessoa está ali tão desanimada, tão sem força, teve um dia tão difícil. A gente chega achando que é alguma coisa, e em vez de passar bálsamo sobre ela, nós acabamos ferindo ela com as palavras egoístas que saem da minha e da sua boca. Nós precisamos ser uma igreja viva, cheia da presença de Deus. Nós não podemos ter um sentimento de que somos nós que faz, porque nós não fazemos nada sem Ele. Ele é a lâmpada que está sobre o castiçal. Ele é a lâmpada em que o ímpio olha para nós e ele deseja servi-lo. Porque é Ele, meus amados irmãos, que todo dia me coloca e te coloca de pé, para poder nós produzir fruto a 100 por 1 e fazer a diferença aonde Ele nos mandar. Nós precisamos ser como essa igreja que pregava a palavra sem medo de receber um não. Porque quando a gente vai para pregar para o ímpio, já vai com o pensamento: será que eles vão receber? Meus amados irmãos, não podemos ser como as ondas do mar que retrocedem, mas caminhando para o alvo que é Cristo, vivendo todo o propósito que Ele tem preparado para nós. Deus não está preocupado com quem canta bonito, com quem prega bonito, com quem fala bonito, com quem dizima mais, com quem oferta mais, mas Ele está preocupado com quem é dependente dEle na totalidade. Tem alguém dependente dEle aqui nessa noite? Tem alguém aqui querendo depender dEle de verdade? Que possa abrir a boca e dizer: Senhor, faz a tua vontade na minha vida e não a minha, Senhor. Usa-me a mim. Lemos muito o livro de Isaías que fala: envia-me a mim. E quando somos chamados, somos o primeiro a falar: não posso, estou cansado. Não posso, vou trabalhar. Não posso, é tarde, não posso. E como você quer que o Senhor lhe use com autoridade? Como você quer que o Senhor faça milagre e prodígio através da sua vida? E com todas essas qualidades, o mestre olha para aquela igreja, através de João, ele fala: olha, eu tenho algo contra ti. Tu perdeu o teu primeiro amor. Meus amados irmãos, esse amor é comparado quando alguém dá tudo por aquela outra pessoa e um dia amanhece e fala: eu não te amo mais, não compreendo isso. Sabe por que o amor acaba? Porque não persevera. O amor é como uma planta, tem que todo dia ser regada, todo dia tem que ser cuidado. Com o Senhor não é diferente. O dia que eu deixo de orar, Ele esfria um pouco mais. No dia que eu deito sem falar com Ele 20, 15 minutos, Ele esfria um pouco mais. Um dia que eu paro para olhar o celular mais coisa do que ouvir a sua voz, o amor esfria um pouco mais. No dia que eu paro para olhar para a vida do irmão e não buscar a sua presença, o amor esfria um pouco mais. No dia que eu paro para acusar o pastor, a pastora, o ministério de louvor, o meu amor esfria um pouco mais. No dia que eu paro para criticar quem tirou o louvor, errou a nota, errou o refrão, eu esfrio um pouco mais. No dia que eu entro aqui e começo a observar a vida dos irmãos, eu perco um pouco mais. No dia que eu me levanto e eu penso: não, a irmã não sabe não, quem sabe sou eu esfrio um pouco mais. E quando eu vou dar por mim, o amor dele já tem se esfriado na minha vida. E Éfeso perdeu essa comunhão. Irmãs que aqui não lembram do primeiro amor com o Senhor, que chorava, falava língua estranha, sabe, se aquebrantava, mas hoje para o Senhor aquebrantar alguém é só a misericórdia.
Temos que inventar várias modalidades. Inventar coisa na igreja para sentir a presença do Pai. Nós se preocupamos se perder tudo, mas ninguém não se preocupa se perder a presença dele, irmão. Como pode isso? Como que pode alguém não se importar de perder a presença dele, se é a presença dele que faz a diferença na minha e na sua vida? Como alguém se conforma do coração não arder mais quando ele fala? Os discípulos, quando iam para Emaús, falando com o Rei da Glória, falando com o Mestre, disseram: tu sabe não o que aconteceu em Jerusalém? Conversando com o Mestre, por quê? Porque os olhos estavam cegos, porque estavam olhando para a situação. Mas no partir do pão, quando entraram em Jerusalém, descobriram que era o Senhor e falaram: mas o nosso coração não ardia? Será que o nosso coração não arde mais pela presença dele? Será que o nosso coração não sente mais, sabe, aquele primeiro amor de quando um dia levantamos a nossa mão e o recebemos como nosso Salvador? Ou será que estamos mecânicos demais? Sabemos toda a liturgia do culto, quem prega, quem ora, quantos louvor, onde é que vai pregar, senta, levanta, vai para casa, amanhã tem visita, terça tem visita. Irmãos, temos que quebrar os protocolos, temos que refazer a comunhão com o Senhor. Nós precisamos entender que servi-lo, amados irmãos, não é uma regra, é um mandamento. Porque se não servirmos a Ele de verdade, corremos um grande risco de perder a nossa salvação. Porque Paulo vai nos advertir: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque mais que estejamos em pé, é pura vaidade. Chegamos na casa do Pai e achamos que estamos em nossa casa. Nos falta reverência pela sua presença. Nos falta reverência por aquele, amado, que o olho é como chama de fogo. João falou: os seus pés é como latão reluzente, em Apocalipse 1. Os seus olhos é como chama de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada, que vai até a divisão da alma para discernir os espíritos. João fala que a sua voz é como o som de muitas águas. Ele é poderoso. Ele não está morto. Ele não está em nenhuma cruz. Ele está vivo e ele habita dentro do seu coração. Irmã, eu estou tão triste, desanimada. Qual é o motivo do seu desânimo, da sua tristeza? De certo que a presença dele não é. Irmã, e o que eu faço para receber essa alegria? Volte e lembre de onde você caiu, o que deixou de fazer para poder chamar a atenção dele. Volte a adorá-lo em espírito e em verdade. Volte a buscá-lo em primeiro lugar. Não busque primeiro a sua esposa, seu trabalho, seu amigo. Busque a ele primeiro e você será como uma tocha viva em suas mãos. Quando você abrir a sua boca, o pecador vai se render a ele. Nós somos uma carta viva do Evangelho. Nós somos uma carta viva do Senhor. Mas como, amados irmãos, o mundo vai olhar para nós e querer o Senhor se estamos apagados. Nós não podemos usar essa frase. Ou será que temos que falar ela? Como falou a mulher de Finéias, quando estava dando a luz e acabou. Foi-se a glória de Deus sobre Israel. Será, amados, que não está faltando água em nós? Será que o nosso amor não tem que ser aquecido pela chama do Espírito de Deus? Será que não temos que rever alguns conceitos na nossa caminhada pelo Senhor? Irmã, mas eu vim aqui hoje ouvir outra palavra de missão. Mas ninguém faz missão sem um coração ardendo pela presença de Deus.
Ninguém faz missão sem essa palavra, sabe, selada na tábua do meu e do teu coração. Nós precisamos nos levantar, nos posicionar. Irmãos, eu fico preocupada com os louvores que nós cantamos, porque o Senhor fala que o mentiroso é filho do diabo. Mas nós canta que nós vamos romper e nós não vamos. Nós cantamos que queremos ganhar um pecador, mas nós não vamos lá. Nós cantamos que queremos trabalhar, mas nós não queremos trabalhar para Ele. Nós cantamos que queremos fazer a diferença, e a única coisa que nós fazemos é a diferença. Nós cantamos que nós queremos ser, sabe, como os 300 de Gideão, mas, meus irmãos, estamos longe de ser assim. Irmão, e qual é o problema? Somos nós que não nos posicionamos diante dele, não rasgamos a alma, não rasgamos a nossa mente, a nossa adoração. Nos preocupamos muito mais com a nossa maquiagem, se está borrada, ou se o coração está ardendo e a lágrima querendo pular do olho, porque ninguém pode ver nós com o rosto manchado, porque pode sair feio aí na gravação. Estamos preocupados com a roupa do culto de domingo, para que alguém veja que você comprou uma saia, um sapato, enfim. Mas não nos preocupamos em entrar por essas portas, dar o nosso melhor e saber se Ele recebeu o nosso culto. Será que estamos preocupados? Se Ele está recebendo o culto que estamos aqui prestando a Ele? A gente não se preocupa. A gente se preocupa em se arrumar para sair bom na foto, para postá-la daqui a pouco, para fazer alguns comentários em alguns grupos. Na minha igreja o fogo desceu. Mas qual foi o fogo? A minha igreja pregou mais hoje. Eu fico preocupada, meus irmãos, com essa disputa de quem prega mais, de quem faz mais, em que o pregador pregou tanto que a cadeira saiu do lugar, até a telha saiu do lugar e alguém pensou colocar lá porque foi fogo. Mas às vezes o fogo é estranho, não traz mudança na vida de quem está ouvindo a palavra, porque quando a palavra é do alto, há transformação na vida de quem está ouvindo. Estamos preocupados quando o cantor canta, a igreja levanta, a igreja grita, a igreja cai. Meus irmãos, a verdadeira adoração rompe o céu. A verdadeira adoração chama a atenção dele. A menina cantou aqui, estava suada, e eu observei, pingando pelo cabelo molhado, pela aflição ou medo, quem sabe. Mas o Senhor estava recebendo o louvor que ela estava prestando. Porque não é, irmão, o louvor em si que faz a diferença, mas é o aquebrantamento do coração. Porque em um culto em que há tantas pessoas, nem todos recebem a visita do Espírito Santo, por causa do coração. Nós precisamos entender que para poder sentir a presença dele, precisamos voltar o primeiro amor na minha e na sua vida. Nós precisamos levantar e buscar a Ele de verdade. Nós precisamos fazer a diferença e não procurar culpado. Vou terminar dizendo, nós gostamos muito de examinar o outro, mas quando vamos tomar a Santa Ceia, o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Eu sei que você sabe já decorar esse versículo. Pois examine-se o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é você examinar o outro, é você fazer um exame total da sua vida. E se chegar para o seu irmão, não é para o acusar, é para o aconselhar, porque também é meu e seu papel aconselhar a igreja, aconselhar a irmã, aconselhar o irmão. Temos que fazer o papel de Maria. Quando em Caná da Galileia faltou o vinho, ela
percebeu, não para sair questionando ou falando, mas para trazer a solução para aquele problema. Notícias privilegiadas chegam a pessoas privilegiadas para trazer a solução. Nunca fique triste por uma repreensão de um homem e de uma mulher de Deus, porque estamos tão distantes do Senhor, que quando alguém nos repreende com amor e com a palavra, em vez de nós agradecer, fica com raiva, não vem mais para a igreja, não vem mais para os cultos, e acaba o Senhor se afastando de você. Precisamos entender que Éfeso estava viva, mas perdeu o principal, que foi a comunhão com o dono da igreja. No dia que eu e você perder essa comunhão, podemos preparar o funeral para nos enterrar, porque perdemos tudo. É a mesma coisa da nossa fé. Você pode ter perdido tudo na sua vida, mas se você não perder a sua fé, você não perdeu nada. Irmã, eu perdi tudo, mas você tem fé? Você não perdeu nada. Irmã, eu sou pobre, mas eu tenho tanta fé. Você é rica. É como ele falou para Sardes: você é pobre, mas você é rica, porque você é incansavelmente para buscar a minha presença. Sabe a igreja que a gente olha para ela, vê ela fraca, mas ele olha do céu e diz que ela é forte. Por quê? Porque ela busca a presença dele. Olha para uma igreja grande, ar-condicionado, é acolchoado, pessoas finas, mas ela é pobre e miserável, porque homem cultua homem, não cultua o Deus vivo, todo-poderoso. Ele não está procurando palácios para habitar, ele está procurando um coração contrito para fazer a morada e para lhe usar como uma flecha na mão do valente, para fazer a diferença. Eu declaro nessa noite, pela autoridade que foi me dada no mundo espiritual, que o Senhor vai te usar como uma flecha na mão do valente, que o Senhor vai te usar como nunca usou ninguém. Ele vai te usar. Irmã, faz tempo que eu tenho uma promessa, mas é apenas uma promessa. Louvado seja Deus que é uma promessa, porque eu não cumpro promessa, político não cumpre promessa, mas se foi ele que prometeu, se posicione que você vai viver tudo que ele tem preparado para você. E eu encerro dizendo: alguém em nosso meio aqui nessa noite que precisa vigiar muito, para que o laço do passarinheiro não prenda os seus pés, não prenda as suas mãos, não prenda a sua mente, e você não venha cair no pecado. Que o Senhor venha livrar você, a sua casa, o seu ministério, os seus filhos, a sua família, o seu casamento. Não se distraia com as coisas desta terra, não se distraia com as coisas desse mundo. Até uns meses atrás, eu acho que é junho, o mês que o mundo comemora a festa junina, eu tive de ver, ninguém me contou, eu tive de presenciar crentes pentecostais, lavados pelo sangue, dançando e cantando músicas consagradas a demônios. Mas no domingo, estão na igreja, dando glória, aleluia, levantando a mão, mas já morreu e nem percebeu. Sabe por quê? Porque os seus olhos estão cegos. Nós não podemos brincar com essa palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Crente que abre a boca e ninguém sabe se é crente ou se é profano, porque as piadas são terríveis, porque os palavrões são... Irmãos, quando eu vejo um crente falar um palavrão, eu me escandalizo. Eu sei que é pecado se escandalizar, mas eu me escandalizo porque o nosso falar, ele tem que ser santo, ele não pode ser como o mundo lá fora.
Pessoas que brigam um com o outro, eu não compreendo. Como que um crente briga com o outro? Como que um crente quer o mal do outro? Eu não compreendo. E queremos fazer missão. Precisamos voltar ao primeiro amor e buscar a face daquele que tem poder, para ver se ele lembra de nós na misericórdia, para ver se ele olha para nós e ele tem misericórdia. Jesus está para visitar a terra novamente. Parece que a pandemia não foi o suficiente. Não falo só para os ímpios, é para a igreja do Senhor. Porque muitos dormem o som da negligência. A irmã vai porque eu não vou, o pastor vai porque eu não vou. Amados, é a igreja. É a igreja viva, é o órgão vivo, levantado, em que Cristo é o cabeça, em que Ele é o general. Não é uma pessoa que faz missão, é a igreja do Senhor. Ah, mas eu não tenho cargo. Tu não precisa de um cargo para fazer missão. Tu precisa do Espírito Santo para fazer missão. E eu creio que tu já tem Ele. Então desperta Ele em ti orando, chorando, se aquebrantando, e Ele virá e fará milagre na sua vida. Eu já quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.